Povo abençoado do Brasil, essa turma da esquerda não tem jeito. Ou eles mentem, ou eles roubam, ou fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Querer transferir para Bolsonaro a roubalheira dos aposentados do INSS só pode ser piada. Todo brasileiro sabe que essas organizações sindicais são comandadas pela esquerda, petistas, puxadinhos do PT, isso é gente de puxadinhos de PT que comanda isso. Está aí o irmão de Lula, vice-presidente de uma dessas, que aumentou em 400% a arrecadação. Só para vocês verem o nível da roubalheira. Agora, vamos aos fatos. Essa questão de roubalheira dessas instituições sindicais vem desde o governo Dilma. Começou com 400 milhões, terminou o governo Dilma com 600 milhões. Aí entra Bolsonaro. Bolsonaro, ele põe uma medida provisória para combate às fraudes do INSS. Cai para 500 milhões. Lá no final, lá em 2022, eles derrubam parte disso com o apoio total do PT. Aí vem o governo Lula. Primeiro ano do governo Lula, 2023, 1 bilhão e 300 milhões a roubalheira. Segundo ano, 2 bilhões e 600 milhões. E aí, o montante de toda essa roubalheira, 6 bilhões e 300. E não vamos nem falar de créditos consignados, que é outra roubalheira em cima de aposentados, que passa de 90 bi. Eu estou mostrando isso aí, gente, porque esses caras são muito cínicos. Eles não assumem nada. Agora, qual é a prova? Qual é a prova que eles estão envolvidos na roubalheira? Ninguém do PT, do PDT e ninguém do PSOL assinou a CPI para investigar a roubalheira. Quem não deve não teme. É que eles estão envolvidos até o talo. Tanto essas organizações sindicais como o governo Lula. Isso não é novidade. Como disse Alckmin, voltaram à cena do crime. E outra, ministro Gilmar Mendes chamou o governo Lula e Dilma de governo de ladrões. Barroso falou, um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, a Lava Jato. O Alexandre de Moraes, na USP, chamou o governo Lula e Dilma de ladrões e de corruptos. Todo mundo sabe disso. Acorda, povo brasileiro. Acorda, povo do Nordeste. A maior roubalheira foi aí, em cima de pessoas analfabetas, semi-analfabetas, simples, deficientes. Chega de PT. Vamos dar um basta nessa gente. E nós queremos CPI, sim. Todo o pessoal do PL de Bolsonaro assinou. Interessante, não é? Mas a turma do PT e seus puxadinhos não assinaram a CPI. Ah, isso é brincadeira. Deus abençoe o Brasil, abençoe você e sua família e nos livre dessa raça que já saqueou o país, essa quadrilha que já saqueou o país. Deus nos livre dessa gente. Eu dirijo a minha palavra ao povo abençoado dos Estados Unidos e da minha nação, Brasil. Eu quero falar sobre a vergonhosa, injusta perseguição ao imigrante trabalhador nos Estados Unidos. Vem desde o governo Obama, Biden, intensificado agora no governo de Donald Trump. Também vou falar. Cadê os pastores americanos? Que têm uma força política, estão calados e omissos diante de tanta injustiça. Quero dizer de antemão, eu concordo. Põe para fora imigrantes com ficha policial, que estão dando problemas, que estão na cadeia. Põe para fora. Protejam as vossas fronteiras. Mas não é isso. Nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando de imigrantes trabalhadores que estão sendo perseguidos implacavelmente e de maneira injusta. Eu quero citar palavras de Jesus em Mateus 5:20. Se a vossa justiça não exceder a de escribas e fariseus, vocês não são dignos de entrar no reino dos céus. Eu vou colocar uma parte de um vídeo para você ver o imigrante trabalhador está dentro de um carro de trabalho com escada. E você vai ver a pessoa filmando indignada para provar o que eu estou falando aqui dessa injustiça. Uma nação cristã cuja base da formação é o imigrante jamais poderia estar fazendo isso contra pessoas trabalhadoras. Vamos lá. He's gonna stay right where he is. Kevin, you're here illegally. I already know that. That's all I need to establish. I need to see a warrant. You have masked men taking people, abducting people without a warrant, without IDs. ¿Cómo te llamas para buscarte? Mira, ya no firmes nada. ¿Cómo te llamas? ¿A quién llamo? No tengo un familiar, no que solo conozco a la familia de él.
No firmen nada y les voy a decir que traten de conseguirse un abogado. And I hope you guys go every night to sleep and see your kids and know that you're doing the right thing. You see your wife, you see your kids, you're separating families. This is hard-working people. They're not criminals because I know them. I know them, and I hope when you die, because every fucking human is gonna die, and I hope when you die, you know you did the right thing. Are you seeing like you don't believe in God? Essa é apenas uma parte de um vídeo onde existem centenas e centenas de vídeos da perseguição vergonhosa e implacável a imigrantes trabalhadores. Vejam, o cara está num carro de trabalhador, com escada, é trabalhador. Eu queria informar que eu tenho filho, nora e netos que são cidadãos americanos. Eu amo a América, mas não posso aceitar essa injustiça. Cadê os pastores americanos que têm influência no governo? O que adianta defender Israel se dentro das portas da casa de vocês o imigrante trabalhador está sendo preso, vergonhosamente perseguido? Mas eu vou para a Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 24, versículo 17, Deus falando para o seu povo, não perverta o direito do imigrante e do órfão. Capítulo 27, versículo 19, maldito aquele que perverter o direito do imigrante. Novo Testamento, vocês não sabem que Jesus foi imigrante no Egito? Jesus, Maria e José tiveram que fugir para o Egito pela perseguição de Herodes. Mateus 2, versículo 13. Agora, o texto áureo que mostra que nós não podemos maltratar o imigrante é Mateus, capítulo 25, do versículo 33 ao versículo 46. Palavras de Jesus, eu só vou citar o versículo 43. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. Enfermo e na prisão, não me visitastes. Sabe o que Jesus está dizendo? Esses que fazem isso, diz o versículo 46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Não é possível a igreja americana e os pastores americanos se omitirem. Deus vai cobrar da nação americana e dos pastores essa vergonha. Deus tenha misericórdia dos imigrantes. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe a América. Deus abençoe o Brasil. Elementos fundamentais para você ter uma vida vitoriosa baseada em Daniel. Daniel era um homem de fé. E fé nas duas dimensões. Ele acreditava nele. Pode me dar água e legumes. No final de 10 dias, você vai ver que eu e meus amigos somos melhores do que toda essa turma que está aqui. Ele acreditou no seu propósito. Tem uma coisa que nem Deus, nem teu pai, nem tua mãe, nem o pastor, nem o governo, nem o patrão, nem o professor pode fazer. É você acreditar em você. Acredita. Você é a coroa da criação de Deus. Você é dotado de talentos e aptidões. Você pode ir mais longe. Você pode chegar em níveis mais altos. Você está deixando que os outros digam o que você vai ser. Deixa de ser trouxa. Você está permitindo que alguém determine teu limite. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que Deus está do teu lado para te ajudar. Você tem que acreditar que você está desempenhando a missão que Deus quer que você desempenhe. Você tem que acreditar que esse sonho é sonho de Deus no teu coração. Deixa falar o que quiserem falar. Deixa dizer que você é zero à esquerda, que você não vai dar em nada. Você pode dizer assim, segura aí, peão. Vai morder a língua. Vai engolir a palavra. Eu sou a coroa da criação de Deus. Eu vou fazer a minha parte e vou chegar na vitória. Daniel acreditava em si e Daniel acreditava em Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 23. E o Senhor fechou a boca dos leões, porque Daniel crera no seu Deus. Foi a fé de Daniel que tapou a boca dos leões. A tua fé vai tapar a boca do diabo. A tua fé vai neutralizar a investida de Satanás. A fé agrada a Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, tudo é possível que crê. A fé
é o único elemento fundamental da salvação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se você crê, Jesus te salva, te liberta, te transforma, te ajuda, abre portas para você, te dá vitórias. Creia! Creia em Deus! Exalte o seu nome! Povo abençoado do Brasil, a mais nova farsa de perseguição política. Os americanos querem interferir no Brasil e o maior responsável por isso é o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu vou desmontar essa farsa e vou mostrar algumas coisas importantes. Assista esse vídeo até o final. Preste atenção. Agora, o ministro Alexandre de Moraes disse no TSE, no seu discurso, que a democracia brasileira vai saber se defender dos inimigos internos e dos inimigos externos. Bem, inimigo interno está falando dele. Ele é o inimigo público número 1 interno da democracia brasileira. Eu provo, já falei em vários vídeos, já denunciei, ele rasga sucessivamente a Constituição e vou mostrar mais algumas coisas aqui. Preste atenção. O artigo 102 da Constituição diz que o papel principal do STF é guardar a Constituição e garantir a supremacia da Constituição. Alexandre de Moraes preside o inquérito imoral, ilegal das fake news. E por que imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público, como prevê o artigo 129 da Constituição. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Ele rasga. Ao mesmo tempo ele é vítima, ele é delegado, ele é promotor, ele é juiz. Isso é uma aberração jurídica que nem na Inquisição nós tivemos. A partir desse inquérito, ele estabelece a censura. A censura é vedada. Artigo 220, parágrafo 2º da Constituição. A partir daí, ele também rasga o artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão e do pensamento. Ele estabelece, gente, isso é uma vergonha, ele estabelece o crime de opinião na democracia. Ele censura redes sociais, ele bota na cadeia gente por opinião e gente que caiu fora do Brasil para não ser preso. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta à democracia e à Constituição. Ele transforma uma baderna em Brasília em pseudo-golpe, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação armada. Gente, isso é uma tremenda de uma safadeza. Bolsonaro na América estava comandando dona de casa, idoso, arma, batom virou arma, pedra virou arma, dano ao patrimônio público, não é golpe. A esquerda cansou de fazer pior do que o dia 8. Golpe é contra o mandatário, ninguém tentou derrubar Lula ou matar Lula. Isso é uma safadeza e a mais nova farsa. Agora é essa conversa fiada de que o americano quer intervir no Brasil. Vamos entender isso. Esse é um jogo combinado, é um verdadeiro conluio. Lula, PT, procurador Paulo Gonet, Alexandre de Moraes e parte do STF para incriminar Eduardo Bolsonaro e incriminar mais ainda Bolsonaro, como se Eduardo Bolsonaro tivesse o poder de fazer o governo americano interferir no Brasil. Vamos ver o que o governo americano está fazendo, que não tem nada a ver com interferência, se caso eles fizerem. Qual é a questão? Eles trabalham e lutam a favor da liberdade. Então, censura contra pessoas que têm residência na América, cidadania americana e empresas americanas, o que Alexandre de Moraes fez. Se tiver alguma retaliação, é contra ele. E não tem a ver com o Brasil, tem a ver com a América. Isso é, fica proibido de entrar nos Estados Unidos, fica proibido de realizar transações com bancos e empresas americanas. Que conversa fiada é essa? Se houve uma interferência aqui no país, quem confessou foi Barroso, que pediu ajuda ao governo americano e inventou uma história de golpe que não prova porcaria nenhuma. Outra, minha gente, a esquerda e o PT fizeram muito mais que Eduardo Bolsonaro. Por ocasião da Lava Jato, para livrar a cara dos crimes de Lula, eles foram no Parlamento Europeu, eles foram na ONU, foram na Inglaterra, foram em Portugal, esculhambaram com o STF, esculhambaram com todos os juízes da Lava Jato. Que conversa fiada é essa? Isso é uma vergonha, é uma afronta à inteligência de qualquer brasileiro. Eu vou ficar com o professor de Alexandre de Moraes, o jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o mais importante constitucionalista brasileiro, último catedrático da USP, que declarou: estamos vivendo uma juristocracia e não uma democracia, governo de juiz do ditador Alexandre de Moraes, que
que está detonando a democracia brasileira. Então vamos lá, mais uma vez, inimigo interno principal da democracia brasileira, o ditador Alexandre de Moraes. E o inimigo externo? A China, que o governo Lula está entregando o Brasil a esses comunistas chineses. Essa que é a verdade absoluta. Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família.